Academia de Letras, Nacionalização da Lei Rouanet, com Enilton Menezes. O vídeo se inicia com um vídeo institucional da Caixa Econômica Federal. Há pequenos vídeos que intercalam ao longo da narração. Há imagens aéreas de uma floresta, um menino nadando no rio, imagens de diferentes indígenas que usam pintura no rosto e nos corpos, de vídeos de diferentes plantas, frutas e animais e pessoas vivendo diversas situações dos cenários diferentes que vivem os brasileiros. No canto inferior direito do vídeo está a intérprete de Libras que traduz simultaneamente tudo o que é falado. A roda de conversa acontece em uma sala que possui paredes brancas. Possui 2 janelas de madeira do lado direito e do lado esquerdo, de tom azul escuro. Cadeiras foram dispostas na sala destinadas à plateia. No fundo da sala, encostado na parede, está um grande banner do terceiro Flip Paracatu, com seu tema e design em tons de amarelo, roxo, vermelho, branco e verde. No banner à direita, há um quadro branco com as logomarcas dos patrocinadores do evento. E acima, há uma televisão que transmite ao vivo a imagem das intérpretes de Libras, que traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De frente ao banner, há 3 poltronas brancas dispostas de frente para as cadeiras da plateia. À sua frente, há uma mesinha que carrega garrafas com água. A apresentação inicia-se com Daniela Prado de pé, segurando o microfone, apresentando os convidados. Ela é uma mulher branca de cabelos castanhos ondulados, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja camisa laranja e calça preta. Usa óculos retangulares de aro vermelho e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Os palestrantes se assentam nas poltronas viradas para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Enilton Menezes, um homem branco de cabelos curtos grisalhos. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas preta, estampada com coqueiros brancos e calça jeans. Usa óculos redondos de aro marrom e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda e última pessoa sentada é Suelen Moreira, uma mulher branca de cabelos castanhos cacheados, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja vestido regata longo, estampado em tons de verde e branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Mas ao final da roda de conversa, a plateia é convidada a interagir. Os que falam se levantam e recebem um microfone. Ao longo de toda a apresentação, de tempos em tempos, é possível ver, em alguns ângulos da câmera, que variam ao longo do vídeo, a plateia de frente ao palco e ela está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão os intérpretes de Libras, diferentes mulheres e homens que sempre trajam camisa preta. Estes intercalam ao longo do vídeo. Eles também traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Também, no canto inferior direito do vídeo, lê-se Terceiro Flip Paracatu. Basicamente através da Lei Rouanet. E assim como a Orquestra Ouro Preto não existiria, pelo menos não na potência que é sem a Lei Rouanet, assim acontece com as instituições brasileiras, né, museus, orquestras, centros culturais, que realmente custam caro e têm uma função social e cultural que é muito importante. E, para além disso, a gente está falando aí de uma lei que ela tem por objetivo valorizar e fomentar todo tipo de manifestação cultural e de quem faz cultura, produz cultura em todos os seus segmentos e formas de fazer arte. Mas, por muito tempo, a lei já tem mais de 30 anos, é a lei de incentivo mais antiga que a gente tem, quando a gente fala especialmente de terceiro setor, para a população, né, a lei do incentivo que não é para a indústria, que não é para o agro, a gente tem os incentivos para esporte, para pessoa com deficiência, oncologia, para direito da criança, direito do idoso, a mais recente é de reciclagem, mas a Rouanet é a mais antiga delas, eu creio que também, por isso, a mais madura, a mais transparente, e que em todo esse tempo, com toda a sua potência, também vem sempre passando por ataques, por altos e baixos, por muitas vezes tentaram, né, e às vezes ainda tentam reduzir a importância da lei, mas o bom é que o povo da cultura é um povo forte, que não deixa isso acontecer de forma alguma. E uma das coisas que se fala da lei, inclusive aí dentro da própria classe artística, sempre houve e foi se agravando de um tempo para cá com com o aumento do incentivo fiscal
que é a escolha das empresas e uma redução do orçamento do Fundo Nacional de Cultura, que é o lado que deveria equilibrar a distribuição e investimento em cultura, vem crescendo uma reclamação de que a lei não chega para todos, não é para todos, não chega a todos os lugares do país, é mais fácil de acessar por grandes instituições culturais do que pelos pequenos produtores. E eu ouço isso desde que eu trabalho com a lei. Eu comecei em instituição grande, eu venho da área de museu, de instituição cultural, depois orquestra, ainda dou consultoria para organizações culturais que são grandes, e realmente, e por outro lado, dou muita capacitação, treinamento para o pequeno produtor, tentando compartilhar as práticas que tornam essas instituições, essas organizações mais sustentáveis. Mas eu sei que são cenários muito diversos. E, nesse tempo todo que eu, pelo menos, trabalho com a lei, eu acho que ainda sou assim, né, com 10 anos, eu ainda normalmente estou entre as mais novas, entre os meus colegas que são especialistas na lei, mas, finalmente, a gente está vendo um movimento real e que está dando o resultado de começar uma resposta ao próprio setor cultural sobre o acesso ao mecanismo, sobre o acesso ao recurso. E isso não está acontecendo por osmose, não é um movimento natural, não é um movimento do próprio setor, mas um movimento planejado e que está sendo executado pelo Ministério da Cultura. Então, eu queria justamente que o secretário nos explicasse que cenário é esse que esse governo encontrou dentro dessa situação que eu falei, e talvez outras coisas que você possa trazer para a gente, e o que o governo tem feito nesses primeiros 3 anos num movimento de nacionalizar os recursos ou de, como a gente diz mais, democratizar os recursos da Lei Rouanet. Obrigado, Suelen. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, desculpa pelo atraso, né, mas foi questão técnica, mas a gente vai bater um papo aqui sobre o que é essa nacionalização da Lei Rouanet, que a ministra Margarete Menezes tanto tem falado pelo Brasil afora, e foi uma das primeiras encomendas que ela fez quando eu assumi o cargo de secretário. A primeira conversa que eu tive com ela foi exatamente a preocupação da ministra de que esse dinheiro tinha que chegar em todo lugar, e que não estava chegando, infelizmente, muito concentrado nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Minas Gerais e Rio Grande do Sul também tem uma grande parcela dessa concentração, por serem estados robustamente mais robustos, economicamente mais robustos, né? E aí a gente vê a gênese do que é essa concentração. De onde vem essa concentração? Se vocês forem assistir um vídeo que tem no YouTube do Paulo Sérgio Rouanet, aliás, Sérgio Paulo Rouanet, 6 meses antes dele criar a Rouanet, que é um Roda Viva, esse programa que a gente tem até hoje, tem lá esse programa está no YouTube, e 6 meses antes de criar a Rouanet, em 91, ele vai explicar o que é esta lei, que naturalmente não tinha o nome de Rouanet, né? Que ela está criando um mecanismo de financiamento da cultura brasileira, está criando uma ferramenta de financiamento, e que essa ferramenta, essa nova lei que será criada, teriam 3 mecanismos distintos, que ele chama, lá na época ele chamava do tríptico da cultura brasileira, tríptico do financiamento da cultura brasileira, porque ela foi concebida assim, com 3 mecanismos. Ao longo dos anos, a gente acabou misturando a Rouanet com o incentivo fiscal, que é um dos 3 mecanismos. A Sueli acabou de falar do crescimento enorme do incentivo fiscal e da falta de crescimento, do tamanho muito pequeno que é o Fundo Nacional de Cultura, que seria o outro mecanismo da Lei Rouanet, que deveria ir para onde o incentivo fiscal não vai. E por que o incentivo fiscal não vai para esses lugares? O Rouanet já dizia isso lá. O incentivo fiscal ele foi criado a partir de uma lógica onde a receita desse incentivo fiscal é o imposto de renda das grandes empresas brasileiras. Por que das grandes empresas brasileiras? Porque só pode investir na Lei Rouanet empresas que pagam no regime tributário de lucro real. Não sei se vocês conhecem isso, mas a gente não vai falar disso aqui, mas são empresas grandes que são obrigadas a optar pelo sistema de tributário de lucro real. Então, se essas empresas grandes estão, em geral, concentradas nos grandes centros econômicos do Brasil, havia já uma certa expectativa de que esse dinheiro estivesse concentrado nestes grandes centros econômicos.
E o FNC, o Fundo Nacional de Cultura, deveria fazer o papel de equilíbrio disso, levando para outros estados, outros territórios, outras atividades que não têm essa atratividade para que o empresário faça o seu investimento. O investimento do incentivo fiscal ele é feito a partir de um jogo, eu costumo dizer, um jogo de sedução. Você tem uma ideia, você precisa convencer o empresário a colocar 4% do imposto de renda dele na sua ideia. Então, você tem que seduzi-lo. E o empresário ele é muito objetivo. Se ele não entender do que é, ele não vai entrar nisso. O empresário ele tem um negócio, ele dirige um negócio. O negócio dele, por exemplo, é fazer bolacha. Uma montagem de automóvel. É uma mineradora, como tem aqui em Paracatu. Então, essas empresas entendem do negócio dela. Elas não entendem da Lei Rouanet. Muitas vezes o proponente, ao ir à empresa, acha que reclama da gente até, a gente ministério, mas as empresas não conhecem a Lei Rouanet, eles não entendem da Lei Rouanet. Aí o que é que a gente diz? Porque você que precisa entender e explicar para ele. É você que está vendendo o produto, não é ele que está vendendo. Então, entenda da Lei Rouanet para poder você dialogar com esse empresário. Diante dessa dificuldade, que a gente sabe que existe, a ministra nos solicitou que a gente tomasse o papel de indutor desse processo, para que o empresário tivesse a capacidade de receber ou de enxergar aquele negócio da cultura como um negócio produtivo, um negócio interessante para ele. Como é que a gente está fazendo isso? Dialogando com essas empresas. Eu mesmo, como secretário, tenho feito dezenas de reuniões pelo Brasil com empresários e estamos trazendo novos empresários para dentro do sistema. Mas isso somente não é suficiente. O que a gente precisa ser ocupar um papel de indução desse investimento. E, para isso, nós, logo no início do governo, nós mudamos o decreto que regulamenta a Lei Rouanet. O presidente Lula aceitou a nossa proposta e regulamentou a Lei Rouanet novamente e assinou um decreto no dia 23 de março de 2023, permitindo, neste decreto, que o Ministério da Cultura pudesse fazer essa indução. Eu não sei se vocês já foram servidores públicos, mas no mundo público, a gente só pode fazer alguma coisa quando está escrito que pode. No mundo privado é o inverso. Se não é proibido, é porque é permitido. Mas, para a gente fazer uma ação no serviço público, tem que estar escrito em algum lugar que eu posso fazer. Para eu ir às empresas fazer esse processo de indução, tinha que ter isso escrito em algum lugar. Porque, senão, os órgãos de controle do governo federal vão perguntar, mas por que você foi fazer isso se não está nas suas funções? Então, o decreto trouxe esse cenário favorável a essa nacionalização. E, nesse decreto, ele já tem uma ousadia da ministra Margarete Menezes, que está escrito no decreto que as ações de indução devem ser executadas prioritariamente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Exatamente as regiões que, historicamente, recebem ou recebiam menos investimentos. Então, quando nós colocamos isso no decreto, até a Casa Civil disse, vocês vão colocar isso no decreto, e se o presidente Lula assinar, vai virar norma. Então, vocês querem mesmo colocar isso no decreto? E a ministra, sim, queremos, porque a gente quer que isso aconteça. Então, o ponto inicial dessa nacionalização foi esse decreto, que nos permitiu fazer isso. A partir daí, nós começamos a fazer diálogo com as empresas, mostrando que essas empresas, as pessoas até acham que a gente está fazendo captação de recursos. Nós não fazemos captação de recursos para ninguém. O que a gente faz é uma indução do investimento naquelas localidades que precisam desse investimento. E a primeira experiência que nós fizemos, vocês devem ter ouvido falar, foi o programa Rouanet nas favelas. Era uma ousadia você fazer uma ação de financiamento para agentes culturais que estão dentro dos territórios de favela, para que essas atividades culturais se executassem também dentro dos territórios, para que esse recurso ficasse dentro do território. E fizemos o primeiro programa Rouanet nas favelas em 5 capitais brasileiras. Foi em todas elas Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Foi em Salvador, em Fortaleza, em São Luís, em Belém e em Goiânia, a primeira experiência. A partir daí, junto com a Vale, essa experiência, a gente teve uma certa dificuldade de convencer a Vale, que é uma grande empresa, que atua muito aqui em Minas Gerais, a participar desse empreendimento, porque eles também eram refratários. Mas você vai entrar com favela, a favela tem
tem tráfico, tem criminalidade, e a gente vendeu isso dizendo que não, que favela tem cultura potente dentro desses territórios. E que a gente precisa explorar essa potencialidade, essa potência dessa cultura que se faz já dentro dos territórios. E eles acabaram entrando com a gente, até porque o próprio presidente do Instituto Cultural Vale disse, olha, nós vamos entrar porque é com vocês. Mas a gente não acredita nisso. Resultado, o primeiro programa, Rouanet nas Favelas, antes da Vale começar a desembolsar o dinheiro, porque primeiro você faz um programa, você faz um edital público, depois é que você faz o desembolso, a Vale já tinha feito uma medição que a imagem dela tinha sido muito catapultada sem tirar um tostão do bolso. E já queria fazer o Favelas 2, que nós vamos lançar agora em outubro, a segunda edição. Porque a Vale se convenceu que isso é bom para a Vale, apesar de estar dentro de territórios de favela, porque vendeu muito a imagem positiva da Vale. A mesma coisa nós fizemos com as estatais brasileiras quando lançamos o programa Rouanet Norte. Eu trouxe aqui até alguns exemplos do que está acontecendo no Norte. As pessoas às vezes perguntam, mas por que começa com o Rouanet Norte? A região Norte, historicamente, vinha recebendo algo em torno de 0,5%, 0,6%, 0,7% do investimento da Lei Rouanet. Você imagina o que é 7 estados que têm uma cultura pujante lá dentro e que recebe 0,6%, 0,7% do investimento de todo o Brasil. Isso a gente não pode achar que está certo. Então, nós fomos para a região Norte e fizemos um programa de indução, utilizando inicialmente 4 estatais. O Banco da Amazônia, que atua no Norte, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e os Correios. Levamos para aquela região Norte um programa especial somente para as pessoas que moram no Norte, somente para quem tem suas empresas e estão instaladas naqueles 7 estados, e as atividades deveriam acontecer no Norte. Resultado, nós levamos 24 milhões de reais para o Norte, o que não é nada em relação ao orçamento da Rouanet, que hoje está em torno de 3 bilhões de reais. Nós levamos 24 milhões para lá, e no mesmo ano que nós levamos, o Norte teve um investimento aumentado em 57 milhões. Mesmo que a gente levou só 24, mas aumentou em 57. Por que aconteceu isso? Porque nós colocamos o Norte na pauta. Nós colocamos as empresas do Norte olhando para aquilo que está acontecendo na região. E esse é o processo de indução que a gente está fazendo pelo Brasil afora. Depois disso, nós fizemos o programa Rouanet da Juventude, que a gente vai dar o resultado agora na próxima semana, que é um programa voltado exclusivamente para agentes culturais que na idade de 14 a 29 anos. Por quê? Porque a gente também identifica que que a juventude brasileira precisa desse recurso. E esse programa também foi desenvolvido no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Não veio para a região Sudeste, nem para a região Sul. Agora nós estamos na região Nordeste. Nesse momento nós estamos com as inscrições abertas para o programa Rouanet Nordeste. São 40 milhões, são 7 estatais, porque a gente está agora já conseguindo convencer melhor essas empresas. Então nós estamos levando para o Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo. A gente incluiu esses dois territórios, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo, por conta da atuação do território de atuação do Banco do Nordeste, que inclui uma parte de Minas Gerais. Eu não sei se vocês se lembram, quem é mais antigo se lembra da história do Polígono das Secas, né, que era a área da Sudene, à época, e também a área de atuação do Banco do Nordeste. Como o Banco do Nordeste é um parceiro nessa ação de indução lá no Nordeste, ele pediu para não ser só nos 9 estados. Então, nós estamos atuando em 11 estados, porque está incluindo o Norte de Minas e o Norte do Espírito Santo. Fizemos também um processo que faz parte dessa nacionalização, mas, ao mesmo tempo, faz parte de enxergar a ferramenta Rouanet como uma ferramenta de suporte para socorrer o setor cultural. Fizemos o programa Rouanet Emergencial Rio Grande do Sul, quando o Rio Grande do Sul sofreu aquela tragédia, e o setor cultural foi muito impactado lá. E nós levamos 12 empresas para lá para financiar produções culturais para que as pessoas pudessem sair daquela situação tão terrível que, eu não sei se vocês chegaram aí, a Rio Grande do Sul, mas quem foi, eu tive lá com a ministra, realmente uma situação muito desagradável, né, muito terrível, e nós usamos a Rouanet para isso, mostrando que a Rouanet também pode ser uma ferramenta que leva para aquele município, para aquele estado, né? Na verdade, eram quase todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, esse socorro para o setor cultural local. Então, é importante que a gente entenda
e a gente tem dito muito isso publicamente, que esse processo de nacionalização, que a ministra tem chamado assim, nacionalização, ela não quer usar, ela nunca gosta de usar o nome descentralização, porque ela acha que esse nome descentralizar, você está tirando do centro para algum lugar. E nacionalizar é um conceito mais abrangente. Eu quero que todos recebam. Durante todo esse processo de 2 anos e meio que nós estamos fazendo essa ação de indução, hora nenhuma, nenhum estado brasileiro recebeu menos recursos do que recebia no passado. Todos os estados, inclusive as regiões Norte, Sudeste e Sul, tiveram aumento de investimento. Mas as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste tiveram um aumento maior, percentualmente. A números desse ano de 2025, tirado agora, a gente vai acompanhando isso mês a mês, nesse ano de 25, a região Norte está conseguindo capturar 5% do investimento da lei, quando antes era 0,6%. Então, nós praticamente multiplicamos por 10 o investimento da Lei Rouanet no Norte. Só que, às vezes, isso pode ser assim, mas multiplicar por 10 é muita coisa, não é não? Não é, porque pouquinho por 10 continua pouco. Né? Enquanto, assim, números grandes, enquanto o Sudeste teve um aumento de investimento durante esses 2 anos e meio, de 30%, 38%, né? A média nacional foi mais de 45%, mas no Norte foi de 250% o investimento até 2024. 2025 vai acontecer um investimento muito maior. A gente sabe que esse processo é um processo lento, até que você consiga equilibrar isso, porque eu preciso... A Lei Rouanet ela foi pensada com um elemento, com um terceiro elemento, que é o patrocinador. A gente não tem a prerrogativa de definir onde vai ser feito o investimento, a gente pode dialogar com as empresas, e aí você tem, como você tem esse terceiro elemento, você precisa convencer esse terceiro elemento para que ele enxergue a política pública do Ministério da Cultura, que é de nacionalizar e fazer com que esse dinheiro chegue em todo lugar. E a gente tem tido muita surpresa com o que está acontecendo pelo Brasil com a Lei Rouanet. Ontem eu recebi, Sueli, um e-mail, anteontem, de um escritor do estado do Espírito Santo, um escritor capixaba, me mandando um e-mail injuriado, assim, muito revoltado, porque ele, como escritor, nunca conseguiu acessar a Lei Rouanet, e ele diz que sabe que a Lei Rouanet só vai para os grandes escritores brasileiros, e que ele, como pequeno escritor, nunca tinha acessado, e que isso era uma vergonha, aquela coisa meio indignada, um texto bastante indignado. Ele tinha procurado a ouvidoria não respondeu, e eu costumo responder todos os meus e-mails, e vi que ele estava angustiado, e fui fazer uma resposta para ele. E nessa resposta, eu expliquei todo o movimento que nós estamos fazendo de nacionalização, e que não era só escritores famosos que estavam tendo acesso, porque hoje, neste momento, nós temos 4.800 projetos, igual este aqui, similar a esse, acontecendo no Brasil. Né? 4.800 projetos não podem ser 4.800 projetos de pessoas famosas. E eu dei as informações para ele, dei o endereço onde ele poderia pegar essas informações, que é o nosso SALI, que vocês estão vendo ali. Bem aqui tem assim, PRONAC 246978, que é esse projeto do Flip Aracatu. Está vendo o númerozinho ali? Você pode entrar no site do Ministério e colocar esse número, você vai saber tudo que foi pago aqui nesse Flip Aracatu. Você vai ver o projeto todo, você vai ver o orçamento, você vai ver quanto o Afonso captou, com quantas empresas, quanto cada empresa deu para esse projeto, porque é tudo transparente. Eu dei o endereço para ele, mas ele não ficou satisfeito. Ele disse que não. Aí o que é que eu fiz? Ele respondeu ainda muito refratário ao que eu estava dizendo, e aí eu peguei o seguinte, eu disse, olha, Luiz Ricardo, o nome dele. Eu disse, eu vou mandar para o senhor a lista de projetos. Todos os projetos que estão sendo executados nesse momento. E fui lá no sistema e tirei a lista e separei por literatura. Ele me passou um e-mail ontem, dizendo que pela primeira vez ele passa a entender a Rouanet, que de fato ele estava desinformado. Né? E que ele tinha ficado muito feliz de ver aqueles projetos sendo executados em várias cidades brasileiras, né? Que ele não conhecia. Ele mesmo disse, eu só me baseava pelo que as pessoas me falavam.
E ele disse, você foi a primeira vez que me explicou a coisa corretamente. Eu fui lá e agora eu estou entrando no sistema e estou vendo projeto por projeto, e tem muito projeto bacana que eu posso, como escritor, me inserir. Né? Ele mesmo ressaltou que tinha visto lá que tinha muita festa literária acontecendo pelo Brasil. Aí eu, na última resposta, eu disse, olha, inclusive eu estou em Paracatu, acompanhando uma festa literária que está acontecendo no noroeste de Minas Gerais, uma cidade pequenininha, porque tem uma empresa aqui chamada King Ross, que está sediada aqui e está financiando esse empreendimento. Então, esse processo é um processo que a gente sabe que leva tempo, e a gente tem um receio de que esse processo se interrompa. Né? Porque se hoje eu tenho, pela primeira vez na história do Brasil, nunca antes na história do Brasil, como diz o presidente Lula, você tem os 27 estados brasileiros com projetos sendo executados. O estado hoje que tem menos projeto em execução, e quando eu digo execução, não é que a pessoa está captando, não. Ele está gastando dinheiro. O estado que tem menos projetos em execução é o estado de Roraima, que não tinha nenhum. Nesse momento, tem 7 projetos sendo executados no estado de Roraima, em várias linguagens artísticas. Então, esse processo ele é um processo de indução e é um processo lento, e a gente montou uma estratégia, como a Sueli disse, a gente vai chegando nos territórios. O programa Rouanet Norte aconteceu no ano passado e os projetos estão sendo executados esse ano. Esse ano nós lançamos o programa Rouanet Nordeste, vão ser financiados cerca de 150 ações culturais no Nordeste e vão ser executadas em 26. Em 26 nós vamos fazer o programa Rouanet Centro-Oeste, para ser executados em 27. Quando chegar em 27, dependendo de quem estiver no governo, a gente quer voltar para o norte. E a gente vai ficar norte, nordeste, centro-oeste, até que isso se equilibre. Além disso, os programas que são mais transversais, como o programa Rouanet da Juventude, nós vamos lançar agora o programa Rouanet das pequenas cidades. Vai sair agora em outubro, só para cidades abaixo de 100 mil habitantes. Também das regiões norte, nordeste e centro-oeste. E aí as pessoas dizem assim, quando a gente está falando, principalmente aqui no Sudeste, as pessoas dizem assim, e quando é que vai ter o programa Rouanet Sudeste? Eu disse, não vai ter o programa Rouanet Sudeste, porque os programas especiais são programas de indução, e aqui o investimento já é muito alto. As pessoas também, nesse processo de informação, a gente percebe que a população começa a entender o que é melhor essa Lei Rouanet. Vocês se lembram que antigamente a Lei Rouanet não estava na marca da Rouanet, agora está. Né? Hoje você vê bem grande aqui, Lei Rouanet. E as pessoas começam a entender o que é Lei Rouanet, porque também nós tivemos uma estratégia de imagem da lei, melhorar a imagem da lei. Quando você melhora a imagem da lei, melhora também para o empresário. O empresário começa a dizer, pô, esse negócio funciona. Como é que funciona esse sistema? E aí você vai tendo mais empresas entrando. Nós saímos de 4 mil empresas, 3.900 empresas no final de 2022, quando nós entramos no governo, e hoje nós temos quase 6 mil empresas financiando. Né? É muita empresa que entrou no sistema. A gente tem uma estimativa que mais de 120 mil empresas poderiam investir. Né? Esse é um dado que a gente pega da Receita Federal, um dado global. Mas a gente não sabe exatamente onde estão essas 120 mil empresas, porque o fato de pagar sobre o lucro real ou não é uma informação sigilosa, é informação fiscal. Mas, para concluir, essa visibilidade que a Lei Rouanet está tendo é bom para todo mundo. É bom para a sociedade brasileira, porque tem acesso, a gente está vendo o que está acontecendo aqui em Paracatu, a terceira FLI aqui de Paracatu. A gente sabe que o empresário tem confiança no mecanismo, porque ele, quando olha para o Ministério e vê que as coisas funcionam, o empresário, eu costumo dizer, Sueli, que o empresário gosta de ter 3 coisas quando ele vai financiar um investimento, quando ele vai decidir se ele entra ou não na Lei Rouanet. Primeiro é a segurança jurídica. Né? Esse negócio funciona juridicamente, eu não vou me enrolar na minha empresa, eu estou aqui fazendo o meu trabalho e vou me meter com uma coisa que juridicamente é frágil. Segundo, a segurança fiscal. Esse dinheiro que eu estou colocando, de fato a Receita Federal vai reconhecer lá na ponta, quando eu for declarar, eu não vou ser glosado desse dinheiro. O que é que você me garante que eu estou colocando um valor aqui da FLI Paracatu, e aí ele diz para o Afonso, que é o proponente, Afonso, o que é que você me garante que o Ministério da Cultura, o Ministério da Fazenda vai me conceder esse incentivo fiscal? Ele tem medo, o contador tem medo também, então ele precisa de segurança fiscal. E ele precisa de segurança processual, que é como o negócio funciona dentro do Ministério, se a coisa é séria mesmo, se tem garantia,
se tem órgão de controle, se tem segurança. Oi? Se tem prazo, se são obedecidos às legislações. Então, ele tendo isso, ele sabe, funciona. Esse negócio funciona. E começa a vir junto. Porque, às vezes, a gente diz assim... eu estava até agora assistindo lá uma palestra, e eu acho que vocês têm a mesma sensação. Quando aparece o vídeo, quando começa a palestra, aparece o vídeo, aparece lá o vídeo da Caixa Econômica. Depois aparece o vídeo da Kinross. Eu não sei quem são os outros patrocinadores. Aparece o vídeo do patrocinador. Agora tem que aparecer o vídeo do Lei Rouanet. Eu até reclamei do Afonso que ele não estava exibindo lá, né? Porque tem que exibir o vídeo da Rouanet. Por que tem que exibir o vídeo da Rouanet? Porque vocês da sociedade precisam entender que isso é dinheiro público. Provavelmente, eu não sei se tem alguém aqui, alguém da Kinross, tem? Provavelmente, eu arrisco dizer que se não existisse Rouanet, a Kinross não estava fazendo esse investimento aqui no Flip Paracatu. Né? Porque é muito bom que a empresa faça esse investimento, mas esse investimento é de um dinheiro público. Ela deixa de pagar o imposto e o governo federal oferece para ela a possibilidade de não pagar o imposto, pegar esse imposto e investir numa ação cultural em nome do governo, porque o dinheiro é público. E quem coloca a marca é ela. Eu estava dando uma palestra, só para concluir, estava dando uma palestra para chineses, que a ministra pediu lá em São Paulo. Fui lá no Banco da China, porque a embaixada da China pediu para que a gente explicasse para os empresários chineses como é que funcionava a Rouanet, que eles estavam interessados. E eu fui dar uma palestra em São Paulo, tinha até um tradutor para o chinês, porque eles não falavam português e eu não falava chinês, então eu falava e tinha um cara traduzindo. E é impressionante a visão que eles têm, que a gente aqui não tem. Um dos chineses me perguntou, mas, secretário, pelo que eu entendi, eu posso pegar 4% do meu imposto de renda e colocar numa ação cultural que o Ministério aprovou previamente. Ele disse, mas esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do Ministério, esse dinheiro é do governo. Eu disse, exatamente, você vai pegar 4% do que o governo está lhe permitindo e de cada R$100 você vai tirar 4 e pode investir numa ação cultural. Aí ele perguntou, mas mesmo não sendo o meu dinheiro, sendo do governo, eu ainda posso colocar minha marca? Né? Eles admirados que o dinheiro não é dele e eles colocam a marca. Eu disse, exatamente, você pode colocar a marca. Aí o chinês disse, mas isso é uma lei muito boa. Se eu posso usar um dinheiro de imposto, faço uma atividade cultural, ainda posso colocar minha marca? Aí vem a segunda pergunta do outro chinês. Eu posso trazer uma manifestação chinesa, uma dança, um espetáculo chinês para o Brasil, com Lei Rouanet? Eu digo, pode, desde que o proponente seja brasileiro. Eu posso levar um artista brasileiro para a China, para se apresentar na China? Também pode. A Lei Rouanet permite esse movimento. Aí eu disse, só não pode você financiar algum espetáculo chinês na China. Mas um espetáculo chinês aqui, ou um espetáculo brasileiro lá, você pode, porque a Lei Rouanet também foi feita para isso, para a internacionalização da nossa cultura brasileira. Então, é isso. Só para vocês entenderem onde é que a gente quer chegar. A gente quer chegar na possibilidade de que todos olhem para a Lei Rouanet e possam ter esse acesso, possam ter essa chance de se beneficiar com esses incentivos fiscais. São incentivos fiscais que o governo concede para um setor econômico chamado cultura. Nós somos um setor econômico do Brasil. Nós formamos emprego, nós formamos riqueza e representamos cerca de 3% do PIB brasileiro. Então, o governo brasileiro ele não está fazendo gracinha ao conceder um incentivo fiscal para a cultura, porque ele faz isso para a agricultura, para a pecuária, para a indústria. Tudo isso tem incentivo fiscal. Eu não sei se vocês têm esse número, mas nós somos 0,5% do incentivo fiscal de todo o Brasil. E eu sempre brinco assim, vocês nunca adquiriram um automóvel que tem lá uma plaquinha dizendo este automóvel tem incentivo fiscal do governo federal. Ou nunca compraram uma lata de soja que na lata tem dizendo que tem incentivo fiscal do governo federal. Mas todo espetáculo e toda ação cultural que tem é obrigatório a fazer. É obrigatório a colocar isso aqui. Então, às vezes, as pessoas pensam que só a gente tem incentivo fiscal. E não é. Né? Nós somos apenas 0,5%
dos incentivos fiscais. Hoje o incentivo fiscal do governo está em torno de 600 bilhões de reais e a gente tem 3 milhões, 3 bi, mais ou menos 0,5% do que o governo investe em todos os setores. Não quer dizer que os outros setores não sejam meritórios, são também. Mas por que a gente tem que ser a geni do incentivo fiscal? Por que só a gente é xingado? Por que só a gente... Vocês lembram no governo passado, usar a Lei Rouanet era crime, né? O artista que usava uma lei que está em vigor no Brasil, parecia que era criminoso. Por que não é crime o dono da soja usar incentivo fiscal para a soja? Por que não é crime a Ford, a Chevrolet, usar incentivo fiscal do governo? Por que só é crime a gente usar esse incentivo fiscal? Só que, à medida que a gente está, é isso que a gente tem percebido, à medida que a gente está buscando esse conhecimento de todos, a demanda está crescendo, né? Cada vez mais a gente recebe mais projetos de mais lugares diferentes, porque as pessoas começam a entender que isso é possível. É possível que esse dinheiro chegue em regiões que a gente não tinha antes. Secretário, deixa eu pegar essa fala para uma deixa da pergunta que eu queria fazer. Nesse movimento de nacionalização, por mais que a maioria dos programas esteja priorizando Norte, Nordeste e Centro-Oeste, você citou também o próprio programa Rouanet nas Favelas, que veio também para o Sudeste, a gente está aqui no Sudeste, mas, junto com isso, veio um movimento que acho que meio inédito, pelo menos no formato que é, da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, de dar treinamento e ensinar a fazer projetos de Lei Rouanet. Então, junto com esses programas, a Secretaria está movendo seus servidores para ir até várias capitais do Brasil, algumas com transmissão ao vivo, transmissão no YouTube, dando treinamento e ensinando a fazer. Ao mesmo tempo, a gente acha que aqueles que já participaram do treinamento, tiveram seus projetos aprovados, começa algum tipo de multiplicação, eu imagino. Eu queria, então, te perguntar duas coisas. Uma mudou um pouco o perfil, em termos quantitativos, de projetos da Rouanet? Tem hoje mais projetos menores, talvez, ou com um perfil diferente do que alguns anos atrás? A partir desse movimento, já dá para ver isso? E acho que, dentro do mesmo espectro, embora os programas estejam mais focados, a maioria deles, no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, por conta desse Lei Rouanet acontecendo ali, desses programas, desses treinamentos, está havendo um volume maior de novos proponentes e produtores menores no Brasil como um todo? Isso já é perceptível? Sim, é perceptível as duas coisas, né? Mudou de fato, está mudando de fato o perfil do proponente, a gente está recebendo muito proponente pequeno, a gente recebe projetos de 50 mil reais, coisa que não acontecia, você apresentar um projeto de 50 mil reais. Você, quando falava de Rouanet, você só falava de milhão. Quando nós lançamos o programa no Nordeste, no Norte, foi o primeiro, todos os projetos tinham que ser, no máximo, 200 mil reais. E aí vai que a pergunta da Sueli fez. Por que a gente colocou uma limitação para 200 mil reais? Primeiro, por causa do perfil da região, né? São proponentes pequenos, que nunca tinham acessado o mecanismo. E para que você possa acessar o mecanismo pela primeira vez, se você não tem nenhum histórico para trás, você é um artista, um produtor cultural, mas você nunca fez um projeto, o regulamento diz que até 200 mil reais você pode apresentar sem precisar de um currículo passado. É o seu primeiro projeto. Então, a gente não exige que você tenha experiência. E também, até 200 mil reais, tem uma prestação de conta mais simplificada. Quer dizer, você faz o projeto, mas a prestação de contas, para quem está entrando, é mais simplificada. Lá no Rouanet Norte, dos 127 projetos que foram contemplados, cerca de 100 eram agentes que, pela primeira vez, acessavam esses recursos. E, para isso, como é que isso acontece? Por que eles conseguem acessar? A Sueli fez essa pergunta da questão da formação. Não adianta a gente abrir um programa se as pessoas não sabem fazer o projeto. E aí a gente faz esta formação. No Norte, nós fizemos oficinas nos 7 estados do Norte, todas elas transmitidas pelo YouTube. E a gente percebeu, lá no Norte, e agora está se repetindo no Nordeste, que muitas cidadezinhas pequenas do Norte, que nós não conseguimos ir, porque nós só fomos nas 7 capitais, estavam fazendo grupos, pequenos grupos, com monitores, por iniciativa própria, que estavam assistindo o YouTube. Nesse momento, nós estamos dando as oficinas do Nordeste. Ontem, a nossa equipe chegou de João Pessoa.
Não, João Pessoa é segunda-feira agora, chegou de Maceió. Estava dando formação em loco. Nós vamos dar formação nos 9 estados. E todas essas formações têm transmissão pelo YouTube e tem gente de plantão respondendo pergunta no chat. Nós vamos fazer uma inovação agora no Nordeste, na área de formação. Nós vamos dar, nos últimos 2 dias de inscrição do Nordeste, que vai ser agora dia 3 e 4, nós não vamos dar no dia 4, porque todo mundo vai correr para se inscrever, mas vamos dar no dia 2 e no dia 3. A inscrição termina no dia 4 de setembro. Nós vamos fazer aulões de tira-dúvidas. A gente vai ter uma equipe de profissionais numa banca. Nós vamos abrir o YouTube a partir de uma parceria que a gente tem com o SESI. As pessoas vão poder entrar e fazendo ali o seu projeto e tirar dúvida com a equipe técnica. Então, vão ser 5 horas de aulões. 5 horas no dia 2, 5 horas no dia 3. Para que todos possam ter a oportunidade de tirar suas últimas dúvidas sobre o preenchimento dos formulários, sobre a questão do SALIC, para poder se inscrever. E isso tem gerado, Sueli, um efeito cascata. Quando nós fizemos o edital da Petrobras, nós, que eu digo que o Ministério atuou muito no edital da Petrobras, Petrobras é a maior investidora de cultura pela Lei Rouanet do país, e eles fizeram um lançamento de um edital de 250 milhões. Olha, 250 milhões é um bocado de dinheiro para um edital único. E nós convencemos a Petrobras, através de diálogos que nós fizemos, que a Petrobras criasse cotas de 15% para cada região brasileira. Porque o investimento da Petrobras, apesar de ser um estatal, estava também concentrado em Rio e São Paulo. Então, nós convencemos a estatal, até porque convencer um estatal, para nós, é mais fácil do que convencer uma empresa privada, porque são empresas de governo, então a gente conversa no governo, é mais fácil do diálogo. Então, nós convencemos a Petrobras, eles acataram que esses 250 milhões estivessem garantidos para cada uma das 5 regiões 15% do valor. Então, a gente garantiu 37 milhões e meio para o Norte, 37 milhões e meio para o Nordeste, 37 milhões e meio para cada uma das 5 regiões. 15 vezes 5 faz 75%. E sobra 25%. Os 25% que sobrou dessas cotas ia para qualquer região, a critério. E eles tinham medo, quando nós fomos estabelecer essas cotas, a equipe da Petrobras dizia para a gente, mas eu vou levar 37 milhões e meio para o Norte, e se não tiver projeto de boa qualidade lá? Uma coisa meio preconceituosa. Eu digo, olha, eu garanto que vai ter projeto de boa qualidade, porque a gente vai para lá formar as pessoas. A gente já foi formar e vamos fazer de novo. E, para surpresa da Petrobras, eles mesmos disseram que nunca viram tanto projeto de boa qualidade no Norte. E não precisou usar. Eu até disse, vocês que estão com medo de que o Norte não tenha proponentes com projetos de qualidade, então coloca no edital, caso uma região não consiga completar a sua cota, esse recurso vai para outra região. Não tem problema, escreva isso no edital. E eles escreveram, mas não precisou fazer nenhum deslocamento. Dos 25% que estavam livres, 14% desses 25%, não, 17, 25 menos 9 dá 16. 16% foi capturado pelo Sudeste e 9% foi capturado pelo Nordeste. O Nordeste ficou com 15 mais 9. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente mostra que estes proponentes agora estão conseguindo acessar. E quando ele tem um projeto, como lá no Norte, você tem um projeto que tem lá a marca do Banco do Brasil, isso abre portas para o próximo projeto. Porque ele começa a ter currículo. Ele começa a ver que é possível ter acesso a esses recursos. Eu vou só como exemplo para vocês, eu ia projetar aqui, mas só como exemplo do que aqui está acontecendo no Norte. Alguns projetos da região Norte que estão sendo executados hoje na região. Projeto de arte contemporânea digital amazônica. Projeto que foi aprovado em Belém e circulou por Manaus, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá. Cidades que talvez vocês nunca ouviram falar. Projeto de educação para crianças, chamado Mãe Água. É uma peça de teatro que trabalha com a questão da preservação do meio ambiente. Ele é um projeto de Belém que circulou por Ananindeua, Barcarena, Benevides, Castanhal,
Marituba, Moju, Santa Isabel do Pará, Santo Antônio do Pará e São Francisco do Pará. Um projeto só circula por essas cidades. Um projeto chamado Cantigas de Roda e Brincadeiras Amazônicas. Lá de Palmas, do Tocantins, circulou por Live, o nome da cidade é Live mesmo, eu pensei que era Live, mas é Live. Mira Norte, Lajeado, Miracema, Paraíso e Palmas. Outro projeto chamado O Menor Espetáculo da Terra. Um projeto de palhaço, de palhaçaria. Os Palhaços Amazônicos. Um projeto de Belém que circulou por Afuá, Breves, Curralinho, Portel e Macapá. Essas cidades, pessoal, nunca tinham recebido uma ação financiada com a Lei Rouanet. E agora estão recebendo ações. E no nosso edital, nos nossos programas, esse de indução, a gente faz duas coisas que é importante para fazer com que a ação cultural circule. Na pontuação, para cada cidade que você circula, você ganha um ponto a mais. Então, se você circular por 10 cidades, você vai ganhar 10 pontos. O máximo é 10. Se você circular por 5 cidades, você ganha 5 pontos. E isso faz muito a diferença para você ganhar. Então, por isso que esses projetos todos circulam. Outra coisa que a gente faz também para capturar esse pessoal novo é que o proponente, fizemos isso agora no Nordeste, é uma inovação que a gente também foi ousado a fazer. No Nordeste, o proponente que nunca apresentou um projeto cultural na Lei Rouanet parte de 10 pontos, não parte de 0. Se você considerar que a pontuação lá é 70, o máximo, quem nunca apresentou um projeto já parte de 10. A gente dá os 10 pontos por isso. Você é uma pessoa que nunca apresentou, você ganha 10 pontos. Por quê? Porque a gente quer que essas pessoas se insiram. Teve gente que até disse, mas isso é uma injustiça, né? Porque eu já entrei e vou partir atrás. Eu disse, isso não é injustiça, isso é política pública. Isso é política pública de compensação, de indução do processo. Quase que de reparação. E de reparação. Por favor, eu queria só emprestar um microfone, porque senão na transmissão não vai pegar a sua voz. E é justamente abrir para quem tiver alguma pergunta, a gente está disponível, tá? Independente desse tema ou qualquer dúvida que vocês tenham sobre a Lei Rouanet. Eu sei que vocês são do Ministério da Cultura e, portanto, não tem ingerência. Não tem ingerência nos outros ministérios. Mas não haveria uma forma de batalhar por essa obrigatoriedade de colocar a marca em tudo que é público, porque isso faria toda a diferença. A gente vive aqui numa cidade que é muito... que a direita tem uma força muito grande. E o que a gente... Eu trabalho em instituições que se beneficiam da Lei Rouanet e que fazem projetos muito bonitos, e a gente vive defendendo que aquilo é uma política importantíssima. Mas o que a gente ouve a respeito disso? Por que a cultura recebe tanto? E você vê gente da agricultura, né, do agro, dizendo que a cultura recebe que eles não recebem. E a gente sabe que há muito subsídio. Não há como
todo o projeto do Afonso. E nem precisa do número, você pode procurar por nome, você pode procurar por região, por cidade. Agora, cabe a gente, sabe, também a gente do setor cultural, combater essas fake news sobre a Lei Rouanet. Né? Quando a gente está fazendo essa formação que a gente faz para os agentes, a gente traz um pouco dessa sensibilização. Como é que as fake news trabalham? Como é que as coisas são divulgadas de forma equivocada, e até hoje são. A gente tem monitorado a imprensa sobre isso, mas ainda tem muita fake news. E seria um caminho importante, como você está dizendo, dizer que os outros setores têm. É por isso que eu sempre digo, a cultura é um setor produtivo da economia brasileira. Como é a pecuária, como é a indústria, como é o comércio, esses setores, nós temos que nos engajar nestes setores. Eu sempre digo também assim, quem é o beneficiário da Lei Rouanet? Vocês sabem quem é o beneficiário da Lei Rouanet? Para a Receita Federal, quem é o beneficiário da Lei Rouanet? Quem se beneficia da renúncia fiscal que o governo concede? O investidor. É o investidor. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando você vai num médico, o médico te dá um recibo. Esse recibo do médico, você joga no seu imposto de renda, para você pagar menos. Isso acontece também com a escola do seu filho, que tem lá o item educação. Quando você paga o médico, a Suelen é médica, eu vou lá na Suelen e pago, ela me atende, eu pago, ela me dá um recibo, e eu vou lá, coloco no meu imposto de renda, porque o governo me permite essa renúncia fiscal. Isso é renúncia fiscal. O governo está renunciando aquele valor no meu imposto, porque ele entende que a saúde é prioridade, e como ele não conseguiu lhe dar a saúde, ele permite que você tire do seu imposto. Quem é o beneficiário dessa renúncia fiscal que o governo dá quando eu apresento a nota fiscal do médico no meu imposto de renda? Sou eu. O médico nem sabe que eu estou fazendo isso. O médico está fazendo o trabalho dele. O médico está prestando um serviço. Aí as pessoas confundem, mas o cara que a secretária do médico, ou então aquela empresa que fez a máquina que o médico usa, ele é beneficiário do incentivo fiscal? Não, ele está trabalhando para prestar um serviço. Compare com a cultura. A cultura, o incentivo fiscal da cultura é para que a sociedade tenha acesso à cultura. Né? A Lei Rouanet prevê que isso seja um benefício da sociedade, porque a sociedade precisa ter acesso à cultura, como tem que ter acesso à saúde, como tem que ter acesso à educação. Mas, para eu ter acesso à cultura, para eu ter acesso à educação, para eu ter acesso à saúde, esses prestadores de serviço precisam fazer o serviço. Para eu ter direito a uma renúncia fiscal, para ter acesso à saúde, eu preciso ter um médico para prestar a saúde. Para eu ter acesso à cultura, eu preciso ter um produtor cultural produzindo a cultura, um artista produzindo, senão eu não tenho acesso. Então, o agente cultural, o artista, ele é o produtor do espetáculo, ele não é o beneficiário da renúncia fiscal. O beneficiário é o empresário. Quem se beneficia da renúncia fiscal aqui de Paracatu é a Kim Ross, que está aqui instalada. É ela a beneficiária do incentivo fiscal do governo. Por quê? Porque ela aporta no projeto e recebe do governo federal o mesmo valor de volta, na conta dela, no imposto de renda dela. Então, ela é a beneficiária da renúncia. E ainda pode usar a marca, ainda pode usar a marca. E ter aí todo um marketing cultural em cima, que é uma coisa bastante única, que a gente não encontra em outros países. Benefícios fiscais culturais em outros países, a maioria deles não tem 100% de incentivo fiscal. Tem descontos, mas não 100% de incentivo fiscal. Isso é uma coisa bem única. Eu não vou dizer exclusiva, porque eu não tenho certeza absoluta. Mas, de todos que eu já pesquisei, o Brasil tem essa vantagem para a empresa que nenhum outro lugar tem. A gente tem conversado com as empresas, uma coisa importante, que eu acho que aqui em Paracatu está acontecendo naturalmente. A gente nunca conversou com a Kim Ross, assim, institucionalmente. Eu conversei com os gestores aqui no evento, mas a gente nunca abordou a Kim Ross. E eu acho a Kim Ross uma empresa que está fazendo certo. Ela está instalada aqui e está investindo aqui. Né? Se toda empresa fizesse isso, e a gente tem buscado nas regiões remotas do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, nas regiões mais longes, nem mais longe, porque ontem o Jamil disse, é longe a partir de que lugar? Né?
então não é longe, mas de onde nós estamos, as regiões norte, nordeste, centro-oeste, se as empresas que estão lá investissem lá, já era um gol para as regiões. Eu estava dando uma palestra com o pessoal do agro, lá em Mato Grosso. E o pessoal do agro, eles são bem refratários à cultura, pela própria questão de partidária, acha que a Rouanet é coisa de PT, essas coisas que vêm no imaginário deles. E quando lá estavam alguns industriais, lá em Mato Grosso, lá em Cuiabá. Eu me lembro que quando o empresário, depois da minha fala, que um dos empresários fez a fala dele, disse, olha, muito bom, a gente está entendendo que é muito seguro e tal, mas esse negócio, vocês, a cultura usa isso para como é que se diz? Para votação, para promover governo e tal. Aí eu disse para o empresário, eu digo, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, que é importante que você pense. O investimento que você faz, os 4% que você faz numa atividade cultural aqui do Mato Grosso, vai movimentar a economia daqui. É você que vai escolher, não é o governo que vai escolher. É você que escolhe onde colocar. E aí eu disse, e aí tem uma coisa que você devia pensar, dizendo para o empresário, se você não quiser pegar os 4% do imposto de renda que você tem direito para colocar numa atividade cultural, mande para Brasília que a gente usa. Não tem nenhum problema. Né? Aí ele diz assim, você está sendo muito esperto para nos convencer. Eu digo, mas é isso, não é melhor ficar aqui? Com a sua marca junto ainda? Não é melhor que você pegue esses 4% e não mande para Brasília e deixe aqui, na região? E aí ele mesmo se retratou e disse, olha, disse para os outros, isso é muito importante, o que o secretário está dizendo, vamos deixar o dinheiro aqui no Estado. Porque isso para a gente é muito importante, você convencer de que as empresas deixem no seu território. Né? Claro que você tem empresas nacionais. Uma empresa como a Petrobras não pode dizer que vai deixar tudo no Rio de Janeiro porque está sediado lá, até porque ela atua na região toda. Mas uma empresa como a Kinross, que atua aqui, nada mais justo do que deixar esse dinheiro aqui, promovendo essas atividades culturais aqui para o município. Né? Se isso se repete em outros municípios, a gente tem um ganho muito grande dessa nacionalização. Se a gente consegue... Semana passada, a ministra pediu para eu e um outro secretário ir a Camaçari, lá na Bahia, no polo petroquímico. Fazer o quê? Conversar com as empresas de Camaçari, para que as empresas de Camaçari que não usam o incentivo fiscal, usem a Camaçari. Deixe lá em Camaçari. O prefeito estava lá pedindo para deixar esse dinheiro lá. Então, isso é um movimento também que está conectado com essa nossa nacionalização. E a Kinross está mostrando que isso é possível. Eu vejo que ela promove muita coisa aqui na cidade de Paracatu, porque ela está aqui instalada. Né? Ei, Nilton, nosso tempo já acabou, a gente começou atrasado, mas agora ficamos 1 hora. Queria dizer que a gente fica à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos desocupar aqui o horário e o local, mas a gente fica à disposição para responder qualquer dúvida de vocês fora daqui. Queria agradecer pela sua explicação, paciência, e agradecer a vocês que estiveram aqui, ou vocês que estão nos assistindo também pelo YouTube, ou vão assistir. Muito obrigada por terem estado conosco durante esse tempo. Secretário. E fique à vontade para fazer... vamos ali para fora, se tiver alguma pergunta, para a gente desocupar a sala. E outra coisa, fiquem atentos. Se alguém aqui é produtor cultural, é agente cultural, fique atentos, porque está aparecendo um bocado de coisa aí na frente. Nós vamos ter outras ações com outras possibilidades de que vocês possam se inserir nesse processo. Né? E, acima de tudo, se querem usar a Rouanet de alguma forma, se informem sobre ela. Se informem como é que ela funciona. Leia os manuais, leia as regras, para poder você ver que é fácil. Não vou dizer que fácil, porque é uma palavra muito forte, mas é possível. É possível você também ter acesso. Eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, para o seu também. Tem os manuais dentro do SALIC, então, assim, são fáceis de entender. E eu mesma estou agora na parte final de edição de um manual que eu elaborei lá durante a pandemia, em parceria com ele. Agora ele é secretário, eu estou elaborando em parceria agora com outra colega também de mais de 30 anos de experiência. E a gente vai lançar um manual de uma linguagem bastante acessível, com o passo a passo da elaboração, da inscrição no SALIC, lá ser usuário para se inscrever no SALIC, até a prestação de contas, passando por toda a elaboração passo a passo, pela gestão, e ele vai estar disponível gratuitamente,
com aulas, videoaulas também. Nós já estamos em setembro? Não, quase. Então, a partir de outubro, já vai estar disponível. Quem quiser pode me procurar lá no LinkedIn, que eu vou estar divulgando assim que tudo estiver disponível, Suelen Moreira. E acho que... Sim, esse trabalho todo é financiado pelo Instituto Cultural Vale, então vai estar no site deles também. Sem Lei Rouanet, obviamente, recurso direto. Estão fazendo um manual sem uso do Rouanet, porque é importante. Eles estão buscando ensinar a acessar a Rouanet, e para isso não estão utilizando a Rouanet. E a intenção é justamente falar com quem ainda não usou a Rouanet. Então, eu já estou dando os treinamentos presencialmente, e eu estou achando muito legal, porque nas turmas, 3/4, 80% da turma nunca entrou no SALIC, quem está fazendo essas aulas. E é para essas pessoas, para isso, para que a gente tenha cada vez mais projetos bons, para que as empresas possam também diversificar mais seus investimentos, seguir nessa linha. Acho que os próprios investidores, é super legal que façam esses movimentos, né? Especialmente nas regiões em que eles atuam. Então, a Vale está fazendo presencialmente na região onde atua, mas vai estar disponível online para todo mundo muito em breve. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente.